Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando a parte 2 da nossa aula de História aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelry Campelo. É um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente dar continuidade, quero falar aqui com o pessoal de Conceição do Piauí, Conceição do Canidé, e dizer, gente, que provavelmente aqui é só em vocês, tá certo? Por isso que tem que ver aí o equipamento, porque eu falei com o professor Márcio aqui de São Pedro do Piauí e eles disseram que tá tudo normal, certo? Conceição do Canidé, o áudio está normal, a imagem está normal, então provavelmente é algo somente com o kit de vocês aí em Conceição do Canidé. Então, tem que ver, né, o áudio ou a transmissão, se vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema aqui na transmissão, porque em São Pedro do Piauí, que está aqui com a gente também, tá tudo ok, tá certo? Inclusive, eles colocaram, o professor colocou aqui na mensagem, você leu? Quem está aí em Conceição do Canidé, não lembro, é a professora Maria de Jesus, é isso? Eu não lembro, mas eu tenho anotado aqui, eu vou já dar uma olhada, tá certo? Então, vejam aí direitinho, tá bom, gente? Se é o sistema, se é a internet de vocês, se é o kit, o que que tá acontecendo? Porque aqui, ó, tá normal, aqui o som tá saindo, ok? Beleza? Galera de São Pedro do Piauí estão aqui comigo, né? Então, agora na parte 2 da nossa aula, a gente vai só fechar o absolutismo e responder nossas questões. Então, bora lá. Bom, vamos analisar aqui. Olha aí, ó, São Pedro do Piauí respondeu com o professor Márcio Marques, disse que está tudo normal lá. Então, não é algo geral, viu? Conceição do Canidé, tem que ver. É com vocês aí, infelizmente, talvez o kit, é pelo YouTube que vocês estão assistindo, é pelo IPTV, tem que ver aí, viu? Então, olha aqui, crise do absolutismo e do mercantilismo. Gente, como a gente viu, esses dois regimes que são chamados hoje como o antigo regime, eles vigoraram na Europa ali no século XVI, o século XVII e o século XVIII. A gente vai aprender que apenas durante o século XVII a Inglaterra ela deixa de ser absolutista, porque ela passa por uma revolução, e a França deixa de ser absolutista no final do século XVIII. E é justamente isso que vai marcar, tá certo? Isso vai, olha aí, ó, São Pedro do Piauí deu uma dica. Sugiro que vocês reiniciem um aparelho. Olha aí, Conceição do Canidé, pode ser uma ideia, né, para que possa ajudar, para que o sistema de vocês voltem ao normal. Então, gente, no decorrer do século XVIII, o absolutismo e o mercantilismo sofreram uma forte crise em razão da ascensão dos ideais propagados pelos intelectuais iluministas, principalmente o liberalismo político e econômico. Então, daí vocês já entenderam que o iluminismo ele vai ser o contrário, o oposto ao absolutismo, né? E uma prova disso foi a Revolução Francesa, que passou a ter como lema a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, é aquela ideia de que o povo que vivia aqui na França, por exemplo, nesse período, a galera não aguentava mais tantas divisões sociais, porque os trabalhadores trabalhavam muito, pagavam muitos impostos e mesmo assim não tinham nenhum direito garantido. Então, a galera começa a se revoltar. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter aulas aqui só sobre a Revolução Industrial, Revolução Francesa, e vocês vão aprender, né, como que a galera ficou revoltada, viu, gente? Inclusive, a galera vai matar rei e rainha, arrancar a cabeça, botar na guilhotina, para vocês terem uma noção. Então, o negócio vai ser sério, tá bom? E a gente vai estudar a Revolução Francesa aqui, e é justamente a Revolução Francesa que ocorre no final do século XVIII, lá em 1789, que acaba com o absolutismo na França e gera consequências em toda a Europa, né? Justamente porque vão falar muito em liberdade. O povo agora vai pressionar
questionar para poder participar das decisões políticas da nação. Bom, e aí o iluminismo. Hoje eu estou fazendo aqui só uma introdução, né? Olha só o contexto, né? Para na próxima aula a gente entrar de fato no iluminismo, né? Com os pensadores iluministas. Então o iluminismo, gente, ele foi um movimento cultural que ele se desenvolveu na Inglaterra, na Holanda, na França, né, em outros países da Europa, mas principalmente nesses países, durante o século XVII e o século XVIII. E o iluminismo ele foi esse movimento cultural que ele vai ser fundamental para o fim do absolutismo dentro da Europa. Então, nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento, ele deu origem a ideias de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. Então, olha aí, é um movimento cultural na Europa durante o século XVII e XVIII, né, desenvolvimento intelectual com ideias de liberdade política e também liberdade econômica. Então, é muito fácil de entender porque é o oposto do absolutismo. No absolutismo não existia liberdade porque todas as decisões importantes eram concentradas na figura da monarquia. E o iluminismo é um movimento que ele é contrário a isso. O iluminismo está falando de liberdade, tanto política quanto econômica, de liberdade de poder participar das decisões políticas, de ter direito à terra, porque nem direito à terra o povo trabalhador tinha, gente. Né, com o sistema absolutista. Então, nós temos aqui dois fatores que foram decisivos para o iluminismo. Né? A gente tem a Revolução Industrial na Inglaterra, na metade do século XVIII, e também o crescimento do sistema capitalista. Né? Então, é um movimento cultural porque outras questões vão ser consideradas, né, em relação à liberdade, em relação ao trabalho, né, em relação a participar das decisões políticas do país. Ok, todo mundo entendeu? Então agora eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa responder sobre o conteúdo. Eu gostaria muito que vocês participassem. Eu coloquei questões no nível fácil, no nível médio, no nível mais difícil. Então eu gostaria que vocês aí, o pessoal de Conceição do Piauí, o pessoal de São Pedro do Piauí, a galera que está aqui no nosso bate-papo, respondessem à atividade. Eu vou deixar 3 minutos na tela, que eu quero que vocês leiam, e aí eu vou saber se vocês estão entendendo ou não. Então, Maioli, por favor, 3 minutos.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Estou vendo aqui que o pessoal de São Pedro do Piauí, o Danielson, é isso? Isso, o Danielson disse que é a letra D. Em Conceição do Piauí, a galera falou que é a letra A. Então, bora ver, né? Lá em São Pedro do Piauí, a galera de São Pedro do Piauí, deixa eu ver, ó, o Danielson, eu lembro que o Danielson sempre está aqui, o João Henrique, o Francisco, o Wesley, a Ana Cristina, a Maria Clara, a Sabrina, a Luísa. E aí, professor, a galera tá aí? Ó, o Tiago Souza. E aí, Tiago Souza, tu é de que cidade? Coloca aqui no nosso bate-papo. A galera aqui também, né, de Conceição do Canidé. Deixa eu ver. Bora lá, responder aqui a questão com vocês. Eu estava aqui vendo o nome de vocês, né, que vocês sabem que eu gosto de saber quem que está aí do outro lado. Então, eu estou sempre aqui perguntando, justamente para aqui, né? Cadê a galera que está aqui em toda a aula? É super interessante que a gente saiba, né, gente? Que vocês estão aqui, pelo menos para mim, é muito importante. É por isso que eu sempre pergunto, cadê a galera, né? Conceição do Canidé aí na unidade escolar Celestino Filho, não é isso, gente? Conceição do Canidé, geralmente tem 5 alunos, né? Ou 15 alunos, né? Aí com vocês. Beleza, então, bora lá. Conceição do Canidé, São Pedro do Piauí. Ah, achei aqui, ó. Conceição do Canidé é o Caio Fernando, o Caio Vieira, o João Vitor, o José Diogo, o José Marcos, a Lívia, a Maria Eduarda, a Marilza, o Paulo Henrique, o Raí. Essa galera tá aí. Bora, eu quero saber, viu? Beleza, gente. Então, tô vendo aqui, né? As respostas de vocês estão bem divididas. Tô vendo que uma galera acha que é a letra A, uma galera acha que é a letra D. Bora dizer, então, qual é a resposta. Primeira questão. Considerando-se as características do antigo regime, é incorreto afirmar que, letra A economia foi fortemente marcada pela atividade comercial, regida por concepções e práticas denominadas mercantilismo. Olha aí, Conceição do Canidé. Gente, então a letra A está falando de economia durante o antigo regime e que era o mercantilismo. E aí, vocês acham que a letra A ela está errada? Eu estou pedindo, ó, é a letra incorreta. Eu vou até voltar aos slides. Olha aqui, tudo que a gente falou. Quinta característica do absolutismo, o mercantilismo foi o principal sistema econômico do absolutismo, gente. O mercantilismo ele vigorou no século XVI, no século XVII e no século XVIII. Então, a letra A ela está verdadeira. Se liguem, verdadeira a letra A. Tá certo? Viu, Tiago Souza? Entendeu? Então, letra A, verdadeira. Letra B, a expansão comercial associada à expansão marítima provocou forte migração e consequente despovoamento das cidades europeias. Gente, olha só, essa alternativa ela está errada. Porque, gente, nós já sabemos que ocorreu as navegações marítimas, né, a conquista do continente americano. É nesse contexto que Portugal chega ao Brasil em 1500, chega lá ainda em 1400 no continente africano, com o objetivo de explorar esses territórios. E a gente não pode dizer que a quantidade de pessoas na Europa diminuiu por causa das navegações marítimas. Inclusive, a gente viu que a galera nem queria vir para o Brasil, por exemplo. Existia um preconceito muito grande na ideia de que o Brasil era um país atrasado, de que aqui era muito quente. Então, é claro, né, gente, não queriam vir para o Brasil, vieram porque queriam explorar, queriam enriquecer as custas, né, da força de trabalho indígena, da africana que era escravizada e também através dos nossos recursos naturais.
Agora, dizer que a quantidade dentro da Europa diminuiu porque começou a navegação marítima é muito falso. Então, alternativa falsa, letra B. Vamos ver por que as outras estão corretas? Letra C. A organização política predominante era fundamentada no absolutismo monárquico e se legitimou pela teoria do direito divino. Verdadeiro. Sempre que vocês ouvirem falar antigo regime é o quê? É o absolutismo. Vai ter o quê? Mercantilismo. Então, letra C, verdadeira. Letra D. O processo de ocupação e colonização de territórios além-mar ajudou a expandir a cultura e os valores da Europa. Verdadeiro também. Por quê? Aqui no Brasil, eu sempre estou trazendo o Brasil como exemplo durante esse período, né? E, gente, o Brasil, qual era a nossa religião? Era indígena, gente. A base da nossa sociedade era indígena. Antes da chegada dos portugueses, nós tínhamos uma média de 6 milhões de indígenas vivendo dentro do território brasileiro. Tínhamos uma média de 100 milhões de indígenas vivendo dentro do continente americano. Então, não tem como. Quando os portugueses, quando os europeus vêm para as Américas, eles trazem toda a sua cultura, eles trazem o cristianismo. Então, é claro que a gente foi muito impactado pela cultura europeia também. Então, aqui, letra D também é a alternativa verdadeira. Então, a única alternativa falsa aí é a letra B. Todo mundo entendeu? Coloca aí no bate-papo. Ô, Conceição do Canidé está com esse problema aí hoje. Então, vamos tentar responder, né, de qualquer forma, viu, Conceição? Olha aí, segunda questão. Vou ler aqui para vocês, para a gente responder juntos. À medida que as maneiras se refinam, tornam-se distintivas de uma superioridade. Não é por acaso que o exemplo parece vir de cima e logo é retomado pelas camadas médias da sociedade, desejosas de ascender socialmente. É exibindo os gestos prestigiosos que os burgueses adquirem estatuto nobre. Olha aí, os burgueses, os comerciantes, eles não eram considerados nobres, viu? Um ser de um homem se confunde com a sua aparência. Quem age como nobre é nobre, né? Então, aqui é falando sobre a etiqueta no antigo regime, em que tudo que a burguesia queria era ser nobre também. Então, o texto faz referência à prática da etiqueta na França do século XVIII. Sobre o tema, é correto afirmar que, letra A, a etiqueta era um elemento de distinção social na sociedade de corte e definia os lugares ocupados pelos grupos próximos ao rei. Bom, de cara, a alternativa, essa que ela é verdadeira, porque tem dizendo que a etiqueta era um elemento de distinção social. Então, a França, com toda aquela ideia, né, de que era uma civilização moderna, uma civilização em que as pessoas tinham muito luxo, usavam roupas, joias, sapatos, maquiagem, perucas, né, gente? Era muito comum, inclusive os homens também utilizar essas perucas, que era para passar uma ideia de luxo, de sofisticação, de riqueza. Então, a etiqueta aqui era para distinguir. Sabe, toda aquela ideia nas mesas dos palácios luxuosos, das festas, né? Então, aquela mesa com cada pessoa com 3 pratos, 3 garfos, o garfo da salada, o garfo do peixe, o garfo da carne vermelha, a taça da água, a taça do vinho, a taça da champanhe, tudo muito bem dividido. E ainda existe muito essa ideia, né? Isso é o quê? Para gerar uma divisão na sociedade. Então, quem é nobre saca tudo de etiqueta, quem é pobre não sabe nada, né? Então, até isso vai se gerando uma diferença dentro da sociedade. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra A.
Bora aqui para a nossa terceira questão. A terceira questão, eu também vou dar um tempinho para que vocês possam responder, que eu quero saber se vocês estão ligados, tá bom? Então, Maioli, por favor, 3 minutos. Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Então, eu estou vendo aqui o Tiago Souza está perguntando quem acertou. São Pedro do Piauí me falou que é a letra C. Bora ver, gente. Então, terceira questão. A palavra absolutismo descreve os governos monárquicos nos quais o poder do rei, por não sofrer grandes limitações ou restrições, é considerado absoluto. Porém, apesar de centralizado e forte, o poder absolutista era limitado. Quais eram as limitações do rei absolutista? Letra A, os senhores feudais e seus exércitos particulares, as minorias religiosas e os ministros. Gente, nunca na vida. Deixa eu ver. Letra C, os costumes, a Igreja Católica e o Parlamento. Eu vi aqui que São Pedro colocou letra C. Muito bem, São Pedro arrasou. Essa questão aqui, gente, às vezes eu considero ela até no nível difícil. Sabe por quê? Porque a gente tem muito aquela ideia de que o rei ele era absoluto e nós vimos aqui em todos os segmentos, né? Porém, gente, apesar dele ter um poder muito forte e centralizado, em alguma questão ele era limitado, principalmente aqui em relação aos costumes, à Igreja Católica e ao parlamento.
né? É claro que quando eu digo limitado, não quer dizer que o rei ele não poderia interferir e até mudar, né? Mas era mais difícil, porque a Igreja Católica ela tinha muita resistência, né? A Igreja Católica ela também queria concentrar nas suas mãos esses poderes, tá certo? Então, de uma certa forma, se aparecer uma questão em que diz que o absolutista ele tinha uma certa limitação, as pessoas vão achar que não era nenhuma. Aí vocês vão lembrar, não, beleza, os costumes, a galera tinha os costumes que era difícil deles mudarem, ou a Igreja Católica também, né? Então, a maioria dos reis absolutistas, eles eram católicos, né? Então, a Igreja Católica, ela conseguia participar dessa forma. Agora, se por acaso ele quisesse mudar a religião, ia ser mais difícil. A prova disso foi lá o Henrique VIII, com as reformas protestantes, que a gente aprendeu. Então, aqui, terceira questão, letra C, a verdadeira. Bora aqui para a nossa quarta questão. É impossível pensar o absolutismo sem mencionar o mercantilismo. Olha aí, a mesma ideia da primeira questão. Mais uma vez, quando eu falar em absolutismo, a economia era baseada no mercantilismo. Foi o segundo slide de hoje. A gente viu todas as características do mercantilismo. Então, a união entre os dois pensamentos, um político e outro econômico, fez surgir o Estado moderno, que é a partir do século XVI. Qual alternativa não resume a relação entre ambos? Letra A. Com o absolutismo, os burgueses puderam contar com uma legislação unificada que garantia a centralização de impostos e estímulo ao comércio e uma única moeda em todo o território. E aí, a alternativa letra A, ela é verdadeira ou ela é falsa? O que é que vocês me dizem? Coloquem aí no nosso bate-papo. O Tiago Souza já arrasou, dizendo aqui que é a letra C. E aí, São Pedro? Então, o Tiago acredita que a letra A ela é verdadeira e acertou, Tiago. A letra A ela é verdadeira, gente. Porque com o absolutismo, a burguesia ela pôde, né, parar ali com uma única moeda, né? Lembra que eu falei que na Idade Média é como se fosse assim, São Pedro é uma moeda, Teresina uma moeda, Conceição do Canidé outra moeda. E é claro que isso atrapalharia as transações comerciais. Agora, adotando uma única moeda, não. É por isso que a burguesia apoia os absolutistas. Então, verdadeiro. Letra B. As práticas mercantilistas privilegiavam o monopólio comercial e a busca de metais que ajudaram os monarcas absolutistas a consolidar seu poder frente à nobreza tradicional, verdadeiro, porque o mercantilismo ele falava muito, né, desse monopólio. A prova, Portugal era mercantilista. Portugal fez um monopólio com o Brasil. O Brasil só poderia comprar e vender matéria-prima para Portugal, né? Então, mesmo que o Brasil quisesse vender para a Inglaterra, para a Holanda, para a França, era proibido, gente. Então, o mercantilismo ele faz isso, ele cria monopólio comercial de algum território que estava sendo conquistado, né? Então, aqui, ó, verdadeiro também. Letra C. O mercantilismo representou a valorização da atividade agrícola, falso. Era da atividade comercial. É o que era mais valorizado. Não é à toa que vem as navegações marítimas com a ideia de conquistar novos territórios. Né? Então, o que possibilitou o soberano apoiar-se na nobreza feudal para fortalecer seu poder? Falso. Realmente é falso. Até porque nobreza feudal, a galera nem falava mais nisso. A ideia agora era o quê? Burguesia. Então, aqui, letra C, alternativa falsa. Muito bem, Tiago. Bora responder aqui, quinta questão. Durante a monarquia absoluta, vivia-se a arte barroca, que se encaixou no projeto político dos soberanos. Perfeito, eu falei da arte barroca aqui, quando a gente estudou o século XVIII durante a colonização do Brasil, em que o ouro é conquistado na região de Minas Gerais, em que as igrejas, toda a arquitetura barroca, né, com o artista, o Aleijadinho, e que justamente a arquitetura barroca, aqui no Brasil, por pura influência da arquitetura na Europa.
Então, diante desta informação, observe atentamente a imagem. Aí na imagem vocês estão vendo Luís XIV, que, como eu apresentei, era considerado aí o rei da França, né? O rei Sol, né? O cara era mais respeitado, mais idolatrado, tá certo? Então, bora ver aqui. Assinale a alternativa que melhor expressa a relação entre o barroco e o absolutismo. Letra A. E olha só, a imagem, ela tá aqui, é para te ajudar. Eita, minha nossa. A imagem, dá aí um F5 aí, Maioli, por favor, que eu trisquei aí em alguma coisa. Então, a imagem aqui da nossa questão, obrigada, ela está aqui justamente para te ajudar a te explicar por que esse rei está aí todo poderoso, todo importante. Então, assinale a alternativa que melhor expressa a relação entre barroco e o absolutismo. Letra A. O exagero, as formas curvas e a religiosidade foram usadas para exaltar a figura do rei. Então, de cara, alternativa verdadeira. Gente, a França, como eu expliquei, a gente vai ver muito absolutismo na França, porque de fato foi muito forte lá, e também porque a Revolução Francesa ela foi fundamental para acabar com o absolutismo. Então, aqui era a ideia do exagero, né? Então, aquele rei, ele utilizava essas roupas, né? Esse manto, esse cajado, né? Essa peruca, justamente para dizer que ele era muito poderoso. Naquela ideia de que as roupas, elas deixam passar essa ideia de poder, tá certo? Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra A. Bora aqui para a nossa próxima questão, sexta questão. O rompimento do mundo feudal provocou o surgimento dos estados modernos, como a gente já aprendeu, né? Lá na Europa Ocidental, no século XV ao XVIII. Assinale a alternativa que eu descreve corretamente. Então, letra A. Ascensão da burguesia industrial no poder, acompanhada da liberalização econômica e descentralização administrativa. Gente, ó, rompimento do mundo feudal. Estamos falando agora do Estado moderno. Tem que saber interpretar a questão. Então, a letra A está dizendo que a burguesia industrial ela cresceu no poder, acompanhada de uma economia liberal. É falso. O Estado moderno, ele é o quê? Ele é absolutista. Se ele é absolutista, ele não tem uma economia liberal. É o mercantilismo. No absolutismo, no mercantilismo, a monarquia ela participa de forma direta na economia. Então, não existe isso aqui, ó, liberalização econômica, tá certo? Então, isso aqui é o quê? Falso. Letra B. Centralização administrativa no absolutismo tem? Tem, é verdadeira. Seguida da formação de uma burocracia e montagem de um exército nacional em detrimento dos corpos armados feudais. Verdadeiro, gente. Quando esses países na Europa, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, deixam de ser absolutistas, eles vão ter um exército fechado, eles vão ter uma administração muito fechada no rei, vão ter cargos públicos dentro do Estado, que é o que a gente fala que é a burocracia. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra B. Vocês entenderam? Tá tudo certinho? Coloquem aí São Pedro do Piauí no nosso bate-papo, porque a nossa aula está chegando ao fim, tá certo? Letra C, vamos ver a letra C. Auxílio à produção industrial por parte do Estado através da eliminação de taxas. Falso. Letra D, desenvolvimento da economia agrária, onde a burguesia e o apoio popular jogam um papel fundamental. Gente, não.
Falso também, né? A ideia agora não é necessariamente uma economia agrária, a ideia agora era uma economia comercial, uma economia em que esses países, né, saíam do seu país e ia para o outro. A prova disso foi o Brasil também, né, gente? A prova disso, ó, é a galera saindo da Europa e vindo para a América, né, se aproveitar dos nossos recursos naturais. Então, aqui a alternativa verdadeira é a letra B. Olha aí, vamos agora para a nossa última questão. E ela diz assim: a respeito do mercantilismo, é correto afirmar, letra A, foi um conjunto de práticas e ideias econômicas que visava o enriquecimento dos Estados europeus por meio principalmente do metalismo, da exploração colonial, de práticas protecionistas e de uma balança comercial favorável. E aí, São Pedro do Piauí, com o professor Márcio Marques, o que vocês acham? Essa alternativa ela é verdadeira ou ela é falsa? E o Tiago Souza e o Caio Souza? E aí, vocês que estão aqui no nosso bate-papo, vocês acham que essa alternativa ela está verdadeira ou ela está falsa? Lembra de todas as características do mercantilismo que eu expliquei na nossa aula de hoje, né? Então, e aí? Eu quero que vocês me digam aí. Vamos ver, letra E. Tratou-se de um conjunto de ideias sociais que confrontava os privilégios da nobreza e do clero em defesa dos interesses dos setores mercantis e... Gente, muito falso. Aqui é muito falso. Tratou-se de um conjunto de ideias sociais que confrontava os privilégios da nobreza, falso. O mercantilismo também era um regime aqui, ó, voltado para se manter os privilégios da nobreza, né? Eu tô vendo aqui que o Tiago Souza, gente, ele diz que a alternativa verdadeira da 7ª questão é a letra A. A galera de São Pedro do Piauí também disse que é a letra A. Então, vocês estão corretíssimos. Letra A, alternativa verdadeira. Por quê? Foi um conjunto de práticas e ideias econômicas que visavam o enriquecimento dos Estados europeus por meio principalmente do metalismo. O que é o metalismo? A ideia de que uma nação ela é rica e ela tem prestígio internacional quando ela tem muito ouro e muita prata dentro do seu cofre público. É por isso mesmo que Portugal, quando chega ao Brasil, a primeira coisa que Portugal quer é ouro. Não encontra ouro e aí vão explorar o pau-brasil. Outra característica, exploração colonial, com certeza. É nesse período aqui, a partir do século XVI, é quando começa, né, a exploração, principalmente do continente americano. Então, entra aqui, né, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, México, essa galera inteira vai ser explorada, né? Quem que nos explorou? Principalmente Portugal. E outra característica, práticas protecionistas. Então, Portugal tinha um domínio, um monopólio comercial muito grande, cobrava-se taxas alfandegárias para qualquer produto que entrasse ou saísse do Brasil. E a balança comercial favorável, aquela ideia de que era muito melhor tu vender produtos do que tu ter que comprar. Então, Portugal preferia 1000 vezes vender produtos, né, com a matéria-prima do Brasil do que ter que comprar. Beleza? Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra A. Nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Eu sempre deixo aí o gabarito, caso vocês queiram entrar lá no site do canal Educação, baixar essa aula para que vocês tenham esse conteúdo guardado. E a nossa próxima aula será Iluminismo. A gente vai aprender sobre as ideias iluministas, quais eram as ideias, né, que defendiam o iluminismo. E lembrando que o iluminismo é o oposto, é o contrário do absolutismo, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.